Era janeiro, dias bem frios e a Sala Paulo VI sempre cheia para ouvir os ensinamentos do Papa Francisco. O primeiro ciclo de reflexões deste ano, o Papa quis dedicar às bem-aventuranças, que em diversas homilias e discursos ele afirmou ser a carteira de identidade dos cristãos. Na primeira catequese sobre o tema, o Papa recordou que o chamado Discurso da Montanha foi destinado aos discípulos, mas não só. Afirmou que ali também estava a multidão que seguia Jesus, o que significa que a vivência das bem-aventuranças é para todos. Francisco também disse que esse ensinamento é muito mais que normas a serem seguidas. Afinal de contas, ao dizê-las, Jesus não impõe nada, mas sim revela a estrada da felicidade que é a sua via. La via della felicità, la sua via. O Papa ainda explicou que o centro desse discurso não é tanto a condição em que a pessoa se encontra, por exemplo, a pobreza, a aflição, a fome e sede de justiça, mas sim a promessa aos que viverem essa condição em Deus. Explicou que a palavra beato ou bem-aventurado não significa um bem-estar momentâneo, mas sim uma pessoa que está na graça de Deus e que progride nesse caminho. Saranno chiamati figli di Dio. Depois de dedicar essa primeira catequese a uma explicação mais geral do discurso da montanha, o Papa Francisco seguiu com 8 encontros. Em cada quarta-feira, se dedicou a explicar com profundidade e simplicidade cada uma das bem-aventuranças. Sobre a primeira bem-aventurança, que afirma que são felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, o Papa explicou que essa pobreza não é material, mas diz do reconhecimento e da acolhida da nossa humanidade. Pobres em espírito são aqueles que sabem da própria condição de pobreza, de mendicante, de necessitado de Deus. Nell'intimo del loro essere. E disse que o mundo nos ensina o contrário, que devemos ser fortes, ter um nome, acertar. Uma preocupação excessiva com o ego que nos faz mal, nos tira a liberdade. Cada um de nós sabe bem que, por mais que nos esforcemos, tem sempre uma parte de nós que é incompleta, vulnerável. Radicalmente incompleto e vulnerabile. Já na segunda bem-aventurança, destacou que são felizes os que choram porque serão consolados. Afirmou que esse choro não é passivo, mas é algo que vem de dentro, que manifesta a nossa dor interior e que nos abre a relação com Deus e com o próximo. Destacou que chorar nos aproxima do outro porque tira a nossa insensibilidade, nos permite sofrer com as pessoas, nos compadecer delas. E a outra dimensão da lágrima, disse o Papa, é chorar nossos pecados, o que nos leva sempre para perto de Deus, que nos ama e nos perdoa. Dio sempre perdona. Depois o Papa seguiu com a terceira bem-aventurança, que fala dos mansos. Diz que a promessa para os mansos é possuir o reino dos céus, ou seja, ter a terra prometida. Reforçou que a mansidão não é ser covarde, fugir dos problemas, mas sim escolher agir bem, porque sabe que é herdeiro do céu e não precisa brigar por nada nesta terra. A mansidão é capaz de conquistar o coração, de salvar amizades. Não há terra mais bela, disse o Papa, do que o coração do próximo. É esta terra que se deve possuir com a mansidão. E questa è la terra da ereditare con la mitezza.